Boa noite a todos, boa noite. Mais uma live da nossa querida Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Eu estou apenas aguardando o palestrante de hoje para que eu possa fazer. O Wagner já entrou aqui, né? Só um minutinho. Fiz o convite para o nosso palestrante, daqui a pouco ele está entrando aqui. Mais alguns instantes. Pronto. Boa noite, Wagner. Tudo bem? Boa noite, tudo bem, André? Graças a Deus, tudo em ordem. Wagner, antes de passar a palavra a você, eu vou apenas, as pessoas estão entrando, só fazer uma abertura, falar um pouquinho. Enquanto isso, a gente espera os nossos amigos aqui da Sociedade Fraterna entrarem para ouvir a live de hoje, né? Oh, que E, maravilha. bem, gente, boa noite a todos mais uma vez. Bem-vindos a mais uma live da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Ainda estamos um pouquinho longes, né? Um pouquinho distantes, a situação ainda não é das melhores para que a gente possa realmente estar na casa juntos. Mas em breve tudo isso vai passar e com certeza a gente vai conseguir abrir a nossa casa, nem que seja parcialmente, para que a gente possa fazer as palestras para um número reduzido de pessoas, mas em breve a gente vai fazer isso, né? E então, sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui mais uma vez, né? Estava aqui um pouquinho sumido, esses dias foi Edi que entrou, Vanessa, e mais a gente tem uma equipe aí trabalhando, mas estou de volta aqui. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês o nosso palestrante de hoje, Wagner Algosino. O Wagner é a primeira vez que está dando palestra na nossa casa, né, Wagner? Sim, é verdade. Primeira vez. Primeira de É, eu, muitas. Deus É, eu, abençoando. se Deus quiser. Eu conheci o Wagner, ele deu algumas palestras no Grupo Socorrista Maria de Betânia, né, que eu conheci lá, e gostei muito da palestra dele, e aí fiz o convite, e ele prontamente aceitou para nos ajudar a disseminar a doutrina espírita por aí, né? Então nós agradecemos em nome de toda a Fraterna, em nome do presidente da diretoria da Fraterna, nós agradecemos a sua disponibilidade, Wagner, né? Seja muito bem-vindo. Legal. Bom, gente, então eu vou deixar vocês com Wagner. Wagner, você, por gentileza, faça uma prece de abertura, faça a sua live e no final pode fazer a prece de encerramento também, tá? Tá Você bom. tem, você tem exatamente 1 hora para isto. E aí você está controlando o tempo? Quer que eu te avise? Como que é? André, por carinho, eu gostaria que você controlasse o tempo, porque eu começo a falar, não paro. Tá bom. Eu tô aqui com o relógio aqui do meu lado. Quando eu ver que tá chegando uns 5 minutinhos antes, eu te aviso, tá bem, Wagner? Tá bom. Então tá bom. Você comentou que não tem perguntas, né? Normalmente. Não, não. Se alguém quiser fazer uma pergunta, a pessoa pode fazer por aqui, mas na verdade a gente não costuma fazer com perguntas e Tá, respostas. Às vezes as pessoas podem fazer por aqui mesmo, pelos tá. comentários aqui, tá bem? É, de uma forma carinhosa, o nosso irmão André vai anotar as perguntas, se não for perguntas pertinentes ao tema, né, André? Isso tem que ser bem Sim, lembrado, né? sim, claro, claro. Pertinentes ao tema, né? Uma forma gentil, se podemos ser útil, né? Eu e o André, a gente pode estar respondendo em conjunto, não é uma coisa fixa, que eu tenha que responder. O nosso irmão já pode ler respondendo, por exemplo, para ganhar tempo e ser mais dinâmico, né? Mas fique à vontade, tenho certeza que vai dar tudo certo. Tá, então eu vou começar, tá bom? Claro, fique à vontade, toda a Então, sua tá. noite. Neste momento, agradecemos fraternalmente os irmãos que estão se encaminhando para o link desta casa, que os emissários de Jesus possam tocar os nossos corações, para que o que há de melhor em pensamento, em amor, em sentimentos de gratidão, possa ser envolvido neste momento, não só a nós que estamos falando,
mas o André também e todos os colegas espiritistas e não espíritas que possam ter conhecimento desta boa nova de Jesus. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um exército imenso que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalha-se sobre toda a face da terra agora. Neste momento, nos hospitais, nos lares, espalhando paz, amor e luz. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos ao cego. Eu vos digo em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como um toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem neste momento, nesses meses que passaram e nesses meses que irão de vir. Homens, mulheres, irmãos e irmãs, nós vos convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e o hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo, do nosso planeta, de um continente a outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que estais no céu. Senhor, Senhor, e poderá entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Nós iniciamos com a prece, num tom de prece, o prefácio desta grande obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos abordar, como o nosso irmão André nos comenta, que são muitos os itens abordados do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós fomos escolhidos para falar sobre o item 6, o Consolador, o Cristo Consolador, o jugo leve, o Consolador prometido. Então começa assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento, e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Porque eu sou o jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. É uma parte da Bíblia que está em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 30. E aí sai, né? Tem um comentário do Espírito. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontra a sua consolação na fé e no futuro, e na confiança da justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar os homens, sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: Vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para a sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois
pois que impõe como dever o amor e a caridade. Exposto isso, vamos às nossas considerações. Dentro de alguns instantes, vamos abordar mais algum item. Então, esse Cristo Consolador, ele vem num momento muito importante que a humanidade está passando, né? E é da terceira revelação de Jesus também, né? Que é o Espírito da Verdade, que logo vamos abordar aqui, que é o Consolador prometido, né? Então, o que ocorre? Quando nós abordamos essa questão aqui, que está na Bíblia, né? Lembramos de Maria de Madalena, lembramos de Paulo de Tarso, né? O caminho de Damasco. Maria Madalena, ela é muito estigmatizada naquela questão, né, que ela é apedrejada numa região de comércio, né, em ruas movimentadas que Jesus está passando ali, né? E ela é muito bem abordada pelo querido irmão Divaldo, que conta detalhes desta abordagem. Está até Divaldo, Maria de Madalena, você pode pesquisar isso no YouTube, aparece algumas palestras dele falando deste item, né? E voltando para as nossas micro-histórias, né? Histórias individuais, todos nós estamos passando por um momento de dúvidas, de esclarecimentos, questões financeiras. Estamos também abordando as feridas mortais nossas para entrar também na questão dos antídotos, que seriam a fé, a coragem, a resignação. Nós percebemos que a pessoa que aborda as suas dificuldades com resignação e coragem, elas aumentam a sua imunidade, né? Porque não tem... Tudo bem, todos nós passamos por tentação, principalmente a da língua, né? Porque a língua não tem osso, e nós temos o péssimo hábito, por invigilância, de estar julgando as pessoas, né? Então, por esta questão da lei de atração, nós temos que tomar um certo cuidado. Então, vamos lá, recapitulando. Termos fé, uma fé altiva, leituras em voz alta para aqueles que estão ainda iniciando a doutrina espírita, porque aqueles espíritos que nos acompanham vão estar também ouvindo e sendo consolados, né? E dentro das dores que todos nós temos as nossas religiosidades particulares, né? Pessoas que têm a necessidade de acender uma vela, que ela se sente mais segura, a pessoa que reza à noite, que reza de dia, a pessoa que tem o hábito de orar, que é diferente de rezar, né? Às vezes nos pegamos falando ladainhas, que é uma outra forma, né, de ouvir músicas evangélicas, músicas espíritas, ferramentas que são palestras espíritas, palestras de coaching, não é? Tudo que for para trazer a evolução nossa, que te traga, que te tira dessa ansiedade negativa, digamos assim, que é aquela que entra num cerco e não tem saída, num labirinto. Essa é uma ponte para a escuridão, porque nós às vezes não encontramos a saída, encontramos às vezes mais desesperos, né? Eu conversei uma certa feita com um amigo nosso, né, que precisou vender o carro para quitar cartão, quitar conta que estava atrasado, no meio da pandemia, vender carro. Imagina a situação desse irmão, né? E ele falou do desespero dele, da ansiedade dele, da angústia dele, né? E eu falei para ele, cara, fica calmo, né? Mentaliza o carro sendo vendido, mentaliza o motor do carro, né? Conversa com a sua esposa, não é? E aí ele colocou no grupo da família e um amigo do cunhado dele comprou o carro no preço justo. Mas o que ele teve de diferente e por que estamos falando aqui? Porque ele mudou o mindset, o pensamento dele. Ele pensou de uma forma positiva, de uma maneira, com fé e esperança, para resolver o problema dele. E aí o que acontece? Encontrou em concomitante pensamentos com uma pessoa que precisava comprar um carro, adquirir um carro, não é? e que seria de uma pessoa de confiança também. Então, veja como as coisas podem estar
sendo conduzidas para um amparo melhor, né? Também vemos, cuidamos de um irmão, um ente querido, que estava com Covid, né? E ele, graças a Deus, encontrou uma pessoa que é um médico, que é especialista em Covid, e tratou dele pela internet, pelo vídeo. Então, num prazo de 24 horas, né, ele já vinha com Covid, praticamente, ele ficou com 30%, sumiu 30% da capacidade pulmonar dele. Ele correu para esse médico, o médico deu uma bateria de exames, ele conseguiu, através dos exames lá do plano de saúde dele, resolver esse problema. Pegou dinheiro emprestado, comprou as ampolas, comprou tudo que precisava, mas só isso não basta se você não tiver positivo, percebe? E tudo isso que nós estamos aqui pontuando e citamos é, de alguma maneira, uma ponte para que você execute uma fé raciocinada, que você renove suas esperanças, pratique a sua fé, medite na paciência, busque ajudar aqueles que estão próximos de você, com uma ligação, com a sua presença, né? Porque ele tem um momento aqui que ele fala que o Espírito da Verdade nos aborda o tema falando que devemos amar uns aos outros, porque fazendo isso, estamos cumprindo a promessa do Cristo. Então, amarás teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua razão de ser. Vamos trazer para meditar para hoje, por tudo aquilo que você conhece de livros, de cursos, de oportunidades que você teve de trabalhar, né? Experiências ruins, experiências boas. Às vezes o mal que você achava que era mal te preparou para um emprego melhor, por uma questão de ilusão nossa, te trouxe os pés no chão para que você te capacite para momentos melhores, né? Então não devemos ter aquela fé cega, né? Então hoje nós estamos aqui falando de um tom amoroso para que você não tenha aquela fé cega e nem aquela questão materialista seca, não é? Materialista rígido, não é? Temos que ser também flexíveis, não é, com a dor do próximo, se queremos que o próximo seja flexível com a nossa dor também. Então vem esse jugo leve, vem essa mensagem que há 2021 anos permeia a humanidade. E essa humanidade, desde a questão da independência do Brasil, daqueles que foram extraditados para cá, o Brasil, de uma forma amorosa ou não, se é a primeira reencarnação, se é a segunda, não importa. O que importa é que veio esse Consolador prometido, dar significado para a sua vida, ressignificar as dores e os sofrimentos. Se você não encontra por que está passando por isso nesta atual existência, com certeza foi em outras vidas, não é? Porque você casou com aquele homem, casou com aquela mulher, porque você teve esse filho ou teve aquela filha, porque você passou por esse estágio da doença, porque você está estagiando no câncer, não é? Quantas vezes nós vemos os nossos irmãos evangélicos, irmãos católicos, né, perguntando o que uma criança com 6 anos tem uma lordose de 3 quilos no pescoço? O que essa criança de 6 anos fez? Nesta existência, talvez nada. Mas em outras existências, talvez tenha, por misericórdia de Deus, reencarnado nessa família. E eu digo mais, essa lordose, esse sarcoma que nós presenciamos e acompanhamos, irmão André, durante 12 anos, né, essa criança, né, ela veio a desencarnar no Hospital Professor Antônio Prudente, né, lá no centro da cidade, no Hospital do Câncer, AC Camargo. E aí, dentro disso, dentro dessa situação, ele foi o evangelho vivo. O evangelho vivo. O pai dele comprou um PlayStation para ele.
O menino jogava o PlayStation com 8 e 9 anos na língua alemã, francês e inglês. Aí os médicos ficavam um pouco estarrecidos, porque ele conversava em francês com o médico, André. Conversava em inglês. Como pode uma criança de 9 anos estar com uma questão complexa aqui, não é? A mãe dele pegava todas as matérias. Ele morava em Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, perto daquela escola de lata lá, da época da Marta Suplicy. E eu estou falando isso aqui porque eu fui lá, eu tive a honra de ajudar e acompanhar esse espírito. E eu fui lá e eles moravam no fundo de um córrego. Como tem aqui na Vila Penteado, córregos abertos, teve na Jardim Souza, no Jardim Vista Alegre, lá tinha um córrego. E nesse córrego, o fundo da casa dava para esse córrego. E eu percebi, conversando com ele, que ele tinha uma extrema vergonha de ir para a escola, porque ele andava e tinha uma bola aqui com ele. Né? E parecia que o ombro dele era quebrado desse lado, porque a bola era tão redonda e permeava todo o osso do pescoço, clavícula, e vinha da coluna vertebral e um pedaço do maxilar e da orelha dele. E nós demos o Evangelho segundo o Espiritismo, embora a família seja católica, a família seja evangélica, né? E nós falamos sobre alguns itens desse Evangelho. E uma vez eu falei que esqueci o Evangelho lá e deixei lá meu Evangelho, porque eu fazia Evangelho lá com a família, esqueci meu Evangelho lá e ele leu esse Evangelho sem dormir à noite, porque ele se sentiu não somente consolado, como é o item de hoje, do consolo, mas ele sentiu vendo a terceira revelação de Jesus, que é o Espírito da Verdade, que é o advento do Espírito da Verdade, né? Que o primeiro veio em Moisés, depois Jesus, e Jesus, em suas parábolas, andanças, ele deixa o Consolador prometido, e que vem na era do Kardec, em 1850, né? Na era, olha só o nome da era do Iluminismo, olha que importante, né? Que é das trevas da ignorância da Idade Média medieval, e que começa o iluminismo com Descartes, os filósofos, né? Professor Pestalozzi, Henri Pestalozzi, que foi de uma importância tão grande, que foi, inclusive, Allan Kardec, professor Rivail, foi discípulo do professor Pestalozzi. Ele, só para ter uma ideia, é uma história viva também. Nós estudamos a vida e obra do professor Rivail, ele era tradutor juramentado em 16 línguas, ele falava alguns dialetos, mas ao todo, somando 32 formas de comunicação. Né? Então, pensa você, inglês, francês, alemão, austríaco, russo, aramaico, fazia tradução juramentada de muitas documentações. Então, ele teve contato com a maçonaria, com a Rosa Cruz e outros documentos confidenciais das realezas que eram trazidos até ele. Né? Então, ele também é responsável pela tradução juramentada de muitas obras do início da maçonaria inglesa e francesa. E também tem esse paralelo. Mas o que eu queria salientar aqui, que com 14 anos, ele dava aula de aritmética e matemática avançada do nível do 3º ano de matemática da USP. Veja você, nós estamos falando de 1840, 1830, porque ele nasceu em 1805. Pensa você como pode, sem internet, sem WhatsApp. Não, André? Não é verdade, André? Sem esses recursos todos, ele conseguir dar todas essas aulas, falar todas esta língua, todas estas expressões, né? Uma atuação tão assim dinâmica, não é? Conhecer a Amélie Boudet, né? Vim de uma família de juristas. E voltando a esta criança, né? Que chama Eric,
ao Eric. Ele simplesmente devorou a Bíblia, entendia todos os processos e eu achava bacana conversar com ele, porque todos os trabalhos internos dos hospitais que ele estagiou, as pessoas vinham como se fosse como se ele acendesse uma luzinha interna e viam as varejeiras. Vinha pessoas falar de Deus para ele, falar de física quântica, filosofar com ele. Ele tinha um caderninho, uma caderneta, não é? E essa caderneta ele anotava tudo. E aí ele ia atrás do dicionário. Simplesmente ele fazia isso. Então, tudo aquilo que ele não sabia, ele tinha um Aurélio assim, ia lá e procurava esse Aurélio, ia lá e achava a palavra e ia atrás disso. Por que estamos abordando isso? Porque quando nós, internamente, falamos que queremos entender o processo que estamos vivendo, Deus coloca palestras à nossa frente, links que nos interessam, fotos no grupo da família, no grupo do serviço, de esperança, uma frase do Facebook, uma abordagem do Instagram, um curso gratuito que tenha 6, 7 módulos gratuitos, não é? De aperfeiçoamento profissional. Um amigo meu, né, falou que ele teve aula de Excel e o professor de Excel falava de uma forma tão amorosa, tão gratificante, que ele perguntou para esse professor de Excel que livros que ele poderia estar indicando para esse rapaz. E ele indicou alguns livros, até eu tenho alguns aqui. E ele leu, ele se sentiu motivado. Mas eu percebo que o humano precisa do outro humano, porque às vezes a palavra é seca, a mensagem é seca. E precisa desse irmão que se organiza numa live aqui no Instagram de uma casa espírita. Nós estamos permeados por umas 5.000 casas espíritas no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho e também celeiro do mundo. Porque olha a dificuldade de alimento que nós estamos vendo. Se enveredarmos pela questão geopolítica, o Brasil é um altiplano mais interessante para a agricultura mundial. Estamos batendo todos os recordes mundiais. Então, o que está precisando? É falta de alimento? Não, não é falta de alimento que pessoas estão passando fome, porque há toneladas de desperdício no planeta Terra. O que está acontecendo é que mais pessoas precisam ser compadecidas da fome e da dificuldade do próximo. Às vezes, este momento de pandemia desperta em nós o espírito extrativista, que todos nós, por invigilância, somos acometidos. Ganhar mais, vender mais. A que critério? A que critério? Se eu preciso enganar, lubridiar um irmão, contar uma história para ele, para que venda mais, mas que história é essa de vender mais? Tudo bem, o comércio precisa sobreviver, mas a que critério? A base de preços irregulares, uma empresa que sonega imposto, não é? Que paga mal seu funcionário. Então, são várias questões de lideranças, de gestão, que esses gestores produzem uma miséria moral terrível. Então, dentro disso, é interessante nós lembrarmos do filme do Mahatma Gandhi, né, da sua vida e obra, porque muitos acham que o Mahatma Gandhi chegou pronto na Índia quando ele veio da Inglaterra, porque as pessoas têm vários equívocos a princípio deste jugo leve, mas essa história é muito atual e aborda esta questão aqui, não é? Porque no final da vida do Mahatma Gandhi, Mahatma, né? Grande alma, grande luz, Mahatma, ele fala das bem-aventuranças que ele sente muito por sua população, o Ocidente e o Oriente,
não terem o conhecimento das 12 bem-aventuranças de Jesus. E dentro disso, quando ele saiu da Inglaterra, ele se formou, para quem não sabe, em direito, né? Ele foi ser advogado. E ele foi atuar lá na África do Sul, né? E ele foi convidado a sair do país à base de uma prisão e de ter causado conflitos e agressões inúmeras em algumas cidades, porque ocorria o apartheid, né? O apartheid, e tinham minas de diamantes e grandes empregos lá que eram, na verdade, uma escravidão sem fim, de uma dívida que não cessava. E todos nós sabemos, espiritistas ou não é? Que quando nós padecemos disso, a revolta do nosso espírito é muito grande, não é? Então, lendo as obras do Chico Xavier, que agrega valor aqui, falar do livro Nosso Lar, Mensageiros, Ação e Reação, que é aquela série de livros, né? O nosso irmão Chico psicografa, mas principalmente o filme Nosso Lar, o filme do Allan Kardec, o filme do Dr. Bezerra de Menezes, não é? Se nós falarmos do Jugo Leve sem tocar na vida e obra do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, é complicado também, não é? Porque o desprendimento dele foi tão grande, não é? Só de citar aqui que ele teve o conhecimento da obra do Allan Kardec em francês dentro de um bonde através de um amigo, né? E ele começou a ler, ele leu ininterruptamente a obra de varar à noite no outro dia e falar assim, se tudo que está aqui for realmente verdade, faz sentido e eu faço a maioria delas. Não é? E ele combateu toda de pessoas arregimentadas católicas, não é? Que combatiam essa questão do espiritismo, né, no Rio de Janeiro, lembrando que lá era o centro do país. Né? Hoje nós temos Brasília, mas naquela época a capital do país era no Rio de Janeiro, né? Na época do Dom Pedro I. Né? Então, para finalizar alguns itens, né, que nós estamos aqui já com 30 minutos de conversa, o nosso irmão veio a desencarnar, né? O nosso irmão Eric, ele era um evangelho vivo, porque todas as pessoas que se aproximavam dele, mesmo com quimioterapia, não é? Extirpar metade da lordose, tentativa de tirar aquelas mucosas, as questões que voltavam, nós víamos nele sempre a esperança, sempre um sorriso, meio amarelo às vezes, mas a vida não é feita só de sorrisos e só de alegrias, a vida é feita de reflexões. E de uma profunda reflexão, às vezes temos que estar em uma tristeza muito grande. E dentro dessa tristeza muito grande, nós começamos a ver ressignificar momentos que fomos cruéis, momentos que temos que ser mais adequados com Jesus. E aí, quando nós pegamos a leitura e vemos aquela crueldade que fizeram com Maria Madalena do início da nossa conversa, né? Que Jesus falou, tudo bem, vocês querem apedrejar essa mulher, mas que vocês façam então, mas para que faça isso, executem essa ordem de apedrejá-la, vocês podem fazê-lo, desde que não tenha nenhum pecado. E diz Divaldo, e diz os historiadores que Divaldo escrevia na areia, mentiroso, adúltero, farsante, né? Os 7 pecados capitais, digamos assim, e que dizem que os mais velhos foram os primeiros, os mais velhos, ditos como os mais sábios, foram os primeiros a largar suas pedras.
E os jovens ficaram com as mãos hesitantes e esperavam a ordem de apedrejar, e aquela moralidade, aquela energia que trafegava em meio daqueles revoltosos, né? E muitos deles, não é, procuravam também esse recurso da carne junto dessas mulheres, né? Deixaram para lá e foram embora. E aí Jesus olha nos olhos dela e pergunta: cadê os seus acusadores? Onde estão seus acusadores? E Maria Madalena fala: Senhor, foram embora. Então vá e eu não peques mais. E eu não vos julgarei. Vá, e nem Jesus julgou ela, veja, nem Jesus. Vá e não peques mais. Quantas pessoas neste momento precisam desta ordem de comando? Vá e trabalhe a luz que está dentro de você. Porque a questão de pecar ou não pecar, nesta frase, em 2021, cabe a instrução. A instrução, ela vem através da opção nossa de sermos ignorantes de ignorar ou ir atrás da informação. Então, você tem duas opções em 2021, meu amigo, porque tem 1 milhão de palestras espíritas com 40, 50 bilhões de views na internet. Ah, mas eu quero seguir uma profissão. O que você pensa hoje, você pesquisa no Google e você acha. E o que está pesando hoje é a questão dos excessos, não é? Porque há momentos que nós nos perdemos sendo dono da verdade. E esse dono da verdade aponta o dedo. E quando nós apontamos o dedo, né? Vou fazer com essa mão aqui, ó, né? Apontamos os dedos, tem sempre 3, 4 voltados para nós. Então, quando nós apontamos o dedo, tem alguns voltados para nós. E aí começa a trafegar a questão de ser o dono da verdade. Porque quando nós nos colocamos como donos da verdade, também nos deixam em uma situação muito capciosa, porque as pessoas começam a se afastar de nós. Falam assim, não, esse rapaz está louco, essa mulher não está legal, não é? E a nossa vaidade, o nosso orgulho, né, eclode e vem permeado de uma ostentação. Essa palavra está tão bem usada, né? Falando em ostentação. Ostentação não é só você ter dinheiro e ostentar com carro, casa. Ostentação também, às vezes, é empregado através da roupa, da marca do celular, do laptop. Não, ostentação também tem ostentação intelectual. Intelectual, que humilha, fala o que não deve. Hoje nós estamos vivendo também uma ostentação do corpo, né? A pessoa tem uma necessidade de falar das suas dietas, que emagreceu, que está com os músculos, né? Que está forte, e olha a minha coxa, olha meu glúteo, olha o peito novo que eu comprei, não é? Que são os valores externos que nos acompanham para sermos reconhecidos, valorizados e respeitados por questões estéticas externas, de ser, de ter, não de ser, né? Porque você tem, hoje você tem, amanhã você não tem. Então nós vemos, e quantas mulheres conversamos na casa transitória no final da década de 90, né, 89, 99, 2000, eu conheci uma senhora que o marido desencarnou num acidente de trânsito, né? E ele foi atropelado por uma moto.
E lá na Parada 15, também é outro caso da Zona Leste, né? Porque a Casa Transitória Fabiano de Cristo fica lá na Zona Leste. E ela conversou comigo, né? Que eu fazia parte da campanha Alta de Souza naquela época, né? Eu era jovem espiritista, né? E queria conhecer, né? E para conhecer a gente precisa ter a asa da prática e a asa do conhecimento, do estudo, né? E aí eu ia lá, né? Falava com aqueles senhorzinhos, né? E ela trafegava nas informações da década de 40, 50, 60, e ela visitava as amigas, colegas e fazia um serviço religioso. E naquela época eu tinha uma pretensão de ser enfermeiro. Depois passou, mas eu cheguei a ser técnico de enfermagem. Trabalhei na equipe do Fábio Jatene, lá no INCOR. Fiquei lá 5 anos, não é? Trabalhei de voluntário junto a moléstias infecciosas. Por que eu estou falando isso? Porque essa questão de ser hospitalizado, estagiar, né, na questão da dor física, muda muito a gente, sabe? E esse mudar, conversando com essa senhora, Dona Maria da Conceição, ela falou que ela sofreu muito no começo, porque o marido dela era muito machista, então ela era muito vigiada, né? Ela não se dava bem com a sogra, e ela falou que teve a honra de cuidar dessa sogra, e ela de repente se percebeu que todas as noras se afastaram dela, e aquela que ela mais criticava, porque ela era negra, e o filho dela tinha casado com uma negra. Essa mulher foi a única que ficou com ela no final da vida dela. Ela teve 7 filhos, André. E essa irmã ficou até o final com essa mulher, cuidou do sogro e da sogra. E ela relevou muitas coisas. Relevou muitas coisas. Ela gostava de marchinha de carnaval, gostava das coisas da época dela. E ela falou que quando desencarnou essa senhora, ela sonhou com ela, não é? Ela desencarnou em 65, 70, né? Eu acho que essa senhora nem é viva mais, porque ela já era muito de idade, já tinha uns 70 e poucos anos na década de 2000, né? E ela falou para mim que ela queria ler as revistas da época, os magazines, ir no mapping, né, fazer as compras dela. Ela trabalhava de telefonista lá na 7 de abril, né? Na época que caía a ficha, não é, André? Dos orelhões, não é? Da Telesp. Hoje a molecada não sabe o que é isso não, meu irmão. Não é? Não tem noção. E aí ela falou que era vigiada. Falou assim, uma vez eu peguei minha cunhada me vendo, meu concunhado, e ela falou que e ela ia na Federação Espírita do Estado de São Paulo, na Rua Maria Paula, porque uma amiga dela deu um livro para ela, que é um livro muito bonito. Não sei se você já ouviu falar desse livro do Chico há 2000 anos. E ela se apaixonou por esse livro há 2000 anos, porque ela se viu na irmã Lívia, nas coisas que a Lívia passava com Públio Lentulus, com Emmanuel. Públio Lentulus causou tanta coisa lá para a irmã Lívia, não é verdade? E ela falou assim, ela falava que ela trazia todos os papéis da missa e liam para ela. E ela pegava e estudava, porque, afinal de contas, né, ela fez o curso de discípulos de Jesus com o professor Edgar Armon. Não sei se você já ouviu falar desse rapaz aí. Que privilégio! E aí, ela acho que era da 16ª, 17ª turma dos aprendizes do Evangelho, meu irmão. E aí ela, com resignação, com coragem, talvez ela esteja aqui assoprando até no meu ouvido para eu contar a história dela, vai saber, não é verdade? E aí, meu irmão, o que eu estou falando dela? Porque ela pegou uma geração de mulheres ricas, porque ela fazia o serviço voluntário de visitação no Hospital do Câncer.
Ela fazia visita no AC Camargo, servidor público. Ela como viúva, ela se servia de acompanhante daquelas senhoras que escorregavam e quebravam a bacia, né? E se fazia útil na vida dela, porque ela era aposentada e tinha aposentadoria do marido que veio a falecer, né? Então, ela procurou uma vida útil. Olha que interessante. E isso, Deus foi abrindo as portas para ela. E ela falou que conversou com grandes mulheres da sociedade, grandes mulheres, e que se lamentavam de ter perdido oportunidades de ter conversado com pessoas mais simples. Ela falou que foi em casas fazer evangelho no lar. Ela foi no Morumbi, foi no Jardim América, foi na Consolação, foi nos mausoléus lá da Avenida Angélica, porque ela fazia essas amizades, não é? Como senhora, ela ia e permeava, e ela levava a semente do evangelho. E o que eu aprendi com ela, André, é que ela falava a língua da pessoa. Se a pessoa era evangélica ou tinha uma tendência a ler a Bíblia, ela falava da pessoa com a Bíblia. Não tem problema. Se a pessoa era ateia, ateu, ela falava de uma forma que a pessoa entendia, porque ela falava com amor. Ela não falava por vaidade, às vezes falamos por vaidade e queremos que a nossa verdade desça a goela abaixo na garganta do irmão. E aí o jugo não é leve, porque a informação que nós estamos passando, uma informação desacerbada. E para dar um fecho nessa abordagem, é importante então nós assistirmos. No Netflix tem, no Google tem, o livro, o filme do Mahatma Gandhi, é importante assistirmos, ver a revolução que ele fez através do amor, né, da não violência, do pacto da não violência, que vigora até hoje. Madre Teresa de Calcutá praticamente foi um discípulo dele, porque essa mulher era de uma família abastada, não é? Ela nasceu na região do Nabucodonosor, né? Ela é da cidade do Nabucodonosor, esse grande guerreiro que acabou com nações inteiras, lá na Úmbria, lá para cima, né? Na Rússia, ali no teto da Rússia, né? Foi católica, né? Seguiu lá o mosteiro, e nesse ministério que ela foi para a Inglaterra, estudou na ordem dela, né? E ela foi para a Índia em serviço humanitário, né? E ela passou por poucas e boas, que também tem o filme dela. Mas não precisamos ir tão longe assim, não é? Porque nós temos lá o Divaldo Pereira Franco, não é? Temos também o irmão Eurípides Barçanufo, temos a história também do Adolfo Bezerra de Menezes. Aqui em São Paulo, grandes casas que tiveram uma atuação espiritista, como a Casa Transitória Fabiano de Cristo, que foi através do jugo leve que ela foi construída, não é? Tem também o Centro Leprosário, né? José Pititinga, aqui também no interior de São Paulo, aqui perto, né? Que era o leprosário, que as pessoas hoje não vê mais essa doença. Tem só notícias através das escrituras, né? Mas até 40 anos atrás, a lepra era algo muito comum nas pessoas que moravam em regiões mais afastadas do Brasil, porque os jovens de hoje, né, assistem Walking Dead, tem dia sexta-feira 13, né, que faz tudo uma forma comercial, né, para estar vendendo aí os amantes, digamos, dos filmes de terror, né? Mas existe o terror real de você não ter um nariz, de você não ter orelha, de você não ter os dedos porque caiu.
de você não ter os dentes da boca e não poder fazer um implante porque a ferida precisa ser oxigenada, você coloca um implante, ele apodrece com o implante junto, não é? Então, veja, Jesus Gonçalves, né, que passou por isso, também tem a psicografia dele nos livros, né? O Gigante Deitado, você que está conosco aí, essas 22 almas encarnadas que estão conosco, né? Coloque Gigante Deitado no Google, lá no YouTube. Vocês vão conhecer o Gigante Deitado, que deu um passe no Roberto Carlos, né? Que eles eram contemporâneos, que fazia palestras na maca, não é? É tanta informação, basta nós termos um olhar mais direcionado, não é? Então, para finalizar alguns itens, antes que eu faça mais uma leitura, é importante dizer que o Eric veio a desencarnar, não é? Ele foi para a pátria espiritual, o pai e a mãe passaram por uma questão psicológica muito intensa. O pai dele trabalhava comigo numa empresa que eu não vou citar o nome, porque a empresa está aqui até hoje, né? E é uma forma até amorosa, porque eles trabalham lá até hoje, né? E dentro dessa comunicação, lembrar de ler há 2000 anos, a Dona Maria da Conceição falava dos atendimentos que ela fazia de igual para igual para todos os membros da sociedade, porque sim, ela era muito humilde, ela tinha 8ª série, não é? Mas ela lia e escrevia muito bem cartas. E quantas cartas ela falou que escrevia? Quantos evangelhos, segundo o Espiritismo, ela comprava e doava para essas pessoas? Uma vez ela falou para mim que uma neta dessas pessoas que ela visitava e cuidava se tornou kardecista e frequentou, e é expositora de doutrina espírita lá na federação. Eu sei quem é a pessoa, não vou falar, mas veja, olha a semente plantada, não é? Então, nós não sabemos a proporção do bem que estamos fazendo. E uma outra coisa, às vezes somos caluniados, somos perseguidos por espíritos recalcitrantes, pensamentos artrosos de inveja, de ciúmes, de raiva, até mesmo dentro de uma casa espírita, não é? Mas eu, conversando com um pastor, um amigo nosso, ele fala, né, que o mal está no olho da pessoa quando ela vê que o objeto que ela gostaria de ser, talvez por incapacidade dela, ela acha que ela não pode alcançar aquele modelo de argumentação, de estudo, de vestimenta, não é? O inimigo fala que ela é incapaz, ela acredita naquilo, e é uma pena quando acredita naquilo, porque ela acaba vivendo com pensamentos infelizes, e esse pensamento infeliz faz com que ela inveje o que o outro tem, o que a pessoa faz. A grande informação aqui, nessa noite de hoje, né, é vencer a ignorância que nós estamos ignorando dentro de nós, e nós ignoramos isso dentro de nós, que esses momentos que estamos em casa, que possamos rever alguns conceitos nossos, ver os nossos passos. Somos parte da solução ou parte do problema do próximo? Isso daí também dá uma outra palestra, André, porque o que você está fazendo para se ajudar e ajudar o próximo, não é? E dentro disso tudo, temos, né, outros itens que poderíamos estar falando aqui muito, mas muito mesmo, né? Que o jugo leve ele passa pela terceira revelação de Jesus, né? E tem um item aqui que é o advento do Espírito da Verdade. Tem o item 5, tem o item 6, tem o item 7 e tem o item 8. Wagner, nós temos 10 minutinhos, tá? Eu vi. 10. Eu já estou caminhando para a conclusão.
No item 8 do capítulo 6, fala do Espírito da Verdade, Havre, 1861. Quando você estuda um pouco mais a doutrina espírita, você toma conhecimento da Revista Espírita. E lá na Revista Espírita, se você for na data de 1861, tem a edição de 61 com todos os meses lá. E se você pôr lá na cidade de Havre, na cidade de Bordeaux, 1861, Paris, 1861, lá você acha essa mensagem com mais estrofes, com mais palavras. Eu não sei se você sabia disso, André, mas o Allan Kardec ele deu uma resumida. Mas se você buscar, então aqui, ó, se você vê, é uma estrofe única, né? Lá, se você for na Revista Espírita, que eu tenho aqui, mas eu não separei, né? Lá tem mais palavras e mais conteúdos, então tem uma abordagem mais detalhada. Por exemplo, os comentários que ele fala do orgulho, das virtudes, do dever, é praticamente 4, 5 folhas. É muita coisa. Olha que bacana. Então nós sabemos que podemos fazer isso. Então vamos lá. No item 8 ele fala: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são as preces contínuas e exercem profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras, né, que fala aqui. Abnegação e sabedoria. Podemos todos os espíritos sofredores compreender esta verdade, em vez de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra o vosso quinhão. Tomai, pois, por vossa divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque eles resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Caridade e humildade vos impõem. Porque nós estamos entendendo o que é devotamento e abnegação. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. Então isso aqui foi escrito em 1861, no mês de março de 61. E aqui ele está falando desta questão tão atual nossa, né? Que ele fala que o coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente mais desfalecimento. Então, aumenta a imunidade, dá apetite para você se alimentar, dá vontade de viver, não é? Porque você começa a ressignificar isso na sua vida, as dificuldades são grandes desafios, grandes degraus, para que você, nesse grande desafio, encontre oportunidades de conhecimento, desenvolvimento, ter uma vida qualitativa e entender a questão quantitativa da tua vida, porque você não precisa ter muito para ser feliz. Mas às vezes nos perdemos nos comerciais da televisão, nas propagandas que os irmãos fazem por aí e queremos viver a vida que é do outro, porque encontramos a insatisfação em nós e ver a alegria do outro nos incomoda. Isso não é de Deus. Abençoe a vida do próximo. Abençoe a sua doença. Abençoe a doença do teu pai, faz uma prece. Abençoe a vida do irmão se ele tem emprego. Se você não tem ainda, crie uma espiral de agradecimento, gratidão, gratidão, gratidão. Seria importante citar aqui Ho'oponopono, né? Sinto muito, por favor,
me perdoe, me amo, te amo e agradeço. É muito importante. Aí você põe lá Ho'oponopono, H-O, tem um tracinho, Oponopono, e põe tracinho libertação, tracinho gratidão. Aí tem um monte de gente, né? Que são grandes mantras que permeiam os corpos, os 7 corpos, os chakras. Né? Se você acredita no chakra, nós acreditamos, né? Mas não é uma fé cega, é uma fé raciocinada. Organizar seus centros de força, laringe, faringe. Às vezes somos verdadeiros profetas do apocalipse, só falamos o negativo, e aí reclamamos que ficamos doentes, que o ladrão vem e rouba o que é nosso, que as pessoas vêm e nos afligem com a sua língua ferida. Então ele fala aqui, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente abalado estiver o espírito. E concluímos aqui. Tem alguma pergunta, André? Não, tranquilo. Acho que Pode. não, né? Não. Tem uma colocação da Fabiana aqui, é isso? Quando somos resistentes. Você lê para mim, André? É que, espera só um pouquinho. É que acho que não está aparecendo aqui. Você quer que eu leia? Por favor, vai. Tá. Tá aqui, ó. Fabiana Algozino. Quando somos resistentes e resignados, o jugo se torna leve. O nosso irmão Eric nos deixou este legado e exemplo, assim como grandes vultos da nossa história dentro do Espiritismo nos inspiram. É bacana isso, né, citar. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, né? Ler O Céu e o Inferno, do Allan Kardec, eu gostaria de estar mencionando. Infelizmente não tivemos tempo de abordar algumas questões do Livro dos Espíritos. Gostaria também de indicar, pode indicar no livro aqui, André? Dá tempo? Claro. Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Olha, é meio grossinho, hein? Mudar hábito é tudo, mudar o olhar é tudo. Napoleão Hill também, aqui tem uma obra dele, né? Mais esperto que o diabo. São perguntas, é uma ficção, na verdade, né? São perguntas e respostas, porque todos nós temos a sombra e temos a luz dentro de nós, né? E esse livro foi escrito esses dias, em 1900. Faz tempo. O que mais? Os Segredos da Mente Milionária, também, né? A mente milionária começa dentro de casa, você sendo uma boa pessoa, um bom filho, um bom pai, um bom vizinho. Você abençoa a vida do seu vizinho? Não é? Fica a pergunta. Você abençoa o dia de trabalho do seu colega de departamento? Porque se você quer o bem, você recebe o bem, não é? E o que mais? É isso. Descubra porque algumas pessoas têm sucessos e outras não. Isso se chama Fora de Série. Também é um livro muito bacana. E agora eu tenho que encaminhar para a prece final, é isso? Por favor, por favor. Tá. Então, de uma forma carinhosa, eu agradeço ao querido irmão André pela oportunidade, aos amigos da Casa Espírita, aos colegas internautas que passaram por alguns instantes, ouviram algumas palavras e retomaram suas obrigações. Agradeço, Senhor, pela nossa reencarnação, por esse momento sermos parte da solução das pessoas. Que Deus possa nos capacitar cada dia mais com paciência, resignação e coragem. Então, ressaltando aqui a importância de nós buscarmos o Evangelho no lar em casa, você pode colocar lá Evangelho no lar. Eu vou fazer uma prece para o nosso lar. Cristo em casa. Se desejas extinguir a sombra que te aflige e atrasa, não ouvideis
acender a luz do Evangelho em casa, quando possível, nas horas de doce união do lar. E estende a lição divina ao grupo familiar. Na chama viva da prece, o culto nobre inicia, rogando discernimento à eterna sabedoria. Logo após ler, meditando, o texto renovador da Boa Nova Sublime, que é fonte de todo amor, verás a tranquilidade vestida em suave brilho, irradiando esperança em todo o seu domicílio. Ante a palavra do Mestre, generosa, clara e boa, a experiência na terra é luta que se aperfeiçoa. Mentiras da vaidade, velhos crimes da avidez, calúnias, maledicências desaparecem de vez. Serpentes envenenadas do orgulho torvo escarninho, sobre o clarão da verdade, desperta-se no caminho. Amargor que o céu nos apacenta. A calúnia e a maledicência desaparecem de vez, nos caminhos, as dificuldades e provas na dor amargosa e lenta são recursos salvadores com que o céu nos apacenta. E o trabalho, por mais rude no campo de cada dia, é dádiva edificante no bem que nos alivia. É que na bênção do Cristo clareia-se-nos a estrada, e a vida ressurge luminosa e transformada. Conduz posto a vida, tua casa, a inspiração de Jesus. O Evangelho em tua mesa é o pão da divina luz. Que assim seja, que Deus nos abençoe, nos ilumine e que venham mais oportunidades. Muita paz a todos. Que assim seja. Wagner, em nome da Sociedade Fraterna de Estudos Espíritos, a gente quer agradecer muito a você, né, a sua disponibilidade em estar nos ajudando a disseminar a doutrina espírita, né, que essa seja a primeira de muitas dentro da nossa casa, se Deus quiser em breve, até presencial, né? Então, nós agradecemos muito. Eu quero agradecer a todos que estiveram aí, que entraram para ouvir um pouquinho do nosso palestrante, todos os nossos irmãos que nos prestigiam toda quarta-feira e aos domingos com o nosso Evangelho Dominical da nossa querida fraterna. Então, uma boa noite, Wagner, um bom descanso. Boa noite a todos, um bom descanso, gente. Tchau, Wagner. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, gente.